Olá, eu sou a Teacher Fábio, então estou aqui hoje para falar sobre os possíveis problemas que podem ocorrer nas nossas viagens internacionais. Quem me conhece sabe que eu auxilio nós brasileiros, né, a poder fazer essa viagem que muitas vezes é a viagem dos sonhos, né? Às vezes é a primeira viagem, às vezes já é uma segunda, terceira ou quarta viagem, mas é importante a gente ter a segurança para poder fazer ela da forma tranquila e segura e poder aproveitar ao máximo, certo? Eu vou compartilhar então um depoimento de um aluno que retornou essa semana dos Estados Unidos, comentando alguns dos problemas que ele teve para a gente poder refletir e evitar que aconteça com a gente também, tá? Lembrando que nessa situação em especial foi tudo tranquilo com a imigração, o hotel, nas compras, ocorreram alguns problemas relacionados às outras áreas que a gente vai ouvir agora. Então me acompanha e a gente vai ouvindo, vai pausando e vai comentando para ver o que a gente poderia fazer para evitar esses problemas caso eles ocorram na viagem de vocês. Let's go! Oi, Fabi. Aonde que eu senti um pouquinho mais de dificuldade? No momento que eu cheguei, que eu tinha que explicar lá pro motorista do Uber onde que a gente estava no aeroporto, porque era um local ali que a gente acabou indo para um lugar lá de desembarque, não embarque, então isso me atrapalhei um pouquinho. Então, tem um vídeo aqui no YouTube que ele é só sobre como pedir ajuda no aeroporto. Eu recomendo que quem ainda esteja um pouco inseguro quanto a essa parte, assista o vídeo, porque assim, os aeroportos são grandes, né, e é muito fácil da gente se perder, é muito fácil da gente acabar indo para um gate e não encontrar outro call gate, às vezes troca o portão de embarque, né, da boarding gate, e a gente se perde mesmo. Então chega sempre com antecedência no aeroporto quando der, né, sempre que possível, para tu poder te localizar, pedir ajuda. Vamos continuar então aqui. Let's go. Isso aconteceu também no momento que a gente estava no outlet lá na saída, que daí eu acabei chamando o Uber e havia naquele outlet lá alguns lugares de Uber. E eu acabei indo para o local e não me entendi muito bem com o motorista do Uber e acabou cancelando. Também a gente teve durante a viagem de ônibus, minhas crianças começaram a fazer bastante. O motorista até no início da viagem falou que tinha que falar baixo e tal, né? Mas minhas duas crianças, né, uma de 5 e outra de 8, começaram a conversar bastante e tal. E realmente estava fazendo um pouquinho mais de barulho. O motorista, em algum momento, ele pediu para que um dos adultos trocasse de lugar, né? Então, essas situações são situações que tu só vai saber na viagem mesmo. Não tem como tu prever que as crianças vão fazer barulho em determinado momento. Mas é óbvio, né? Sempre sigam as instruções ali, depois ele comenta que o motorista já tinha avisado e tudo mais. Então, claro que às vezes as crianças se passam, é difícil de controlar, mas tem que sempre tender a obedecer direitinho as regras, tem que fazer silêncio. Você não pode ultrapassar a faixa amarela, não ultrapassar a faixa amarela. Teve uma amiga minha aqui em Londres, uma colega minha, pegou e ultrapassou a faixa amarela num dos quadros, chegou a encostar no quadro, chamaram a segurança, chamaram a polícia. Então, assim, sempre tentar obedecer, né, ao máximo as regras, porque a gente tá em outro país, mas muitas vezes as regras são mais severas que aqui, né? Tá? Let's go. Porque não era para conversar alto no ônibus. Mas ali foi uma desatenção nossa e que acabamos deixando isso, né, acabou acontecendo. Que mais? No aeroporto, quando a gente desceu do ônibus, até consegui achar o local, o prédio lá que eram as companhias aéreas nossas também, a gente sofreu um pouquinho. O aeroporto era um pouco grande e o ônibus deixou a gente num local um pouquinho distante, então acabamos tendo que pedir algumas informações, onde que era o prédio da companhia X, enfim, foi um pouquinho mais de trabalho. Nada difícil, mas é só para compartilhar com você algumas situações que a gente vivenciou, né? Também alguns passeios, né, na hora que você recebe as explicações e tal. Às vezes a gente faz que entende, mas não entende todo o áudio, né? E nos vídeos ali, áudios que a gente assistiu nos passeios, na própria NASA também tem muito conteúdo. Só que também a gente nessa hora acaba não aproveitando tudo porque o listening acaba sendo muito deficitário, né? Então, eu acabei fazendo um vídeo hoje sobre como exercitar o listening, né?
como exercitar essa habilidade que muitas pessoas reclamam, né, que tem dificuldade, né, de ouvir e tudo mais. Uma das formas é ouvindo, né? Quem puder acessa também o vídeo ali, ouvindo podcasts, Netflix. A gente tem que ter mais contato também com o inglês, né? No caso da NASA, como é bastante específico, eu acho que o ideal seria, antes da viagem, dar uma olhadinha no site da NASA, dar uma lida sobre o assunto, para quando tu for viajar, tu já ter uma ideia do que vai ser falado. Mas realmente, se tu não tem um determinado nível de inglês, e aí tu vai... imagina, né? Tu vai ouvir tudo sobre aquele determinado assunto, acaba ficando defasado, né? E realmente tu não entende tudo quanto tu gostaria de ter entendido, né? Mas no mais, o teu curso está bem completo, acho que foi bem, ajudou bastante, né? Deu para ouvir várias vezes, deu algumas partes, foi bem legal mesmo, ajudou muito, principalmente na imigração, no hotel, nas lojas. Foi bem prático mesmo, beleza? Espero ter contribuído aí, tá bom? Um abração. Certo, então esse foi o áudio, tá? Eu recebi uma mensagem escrita também com algumas questões. Então, ele pontuou ali, o agente de imigração fez todas as perguntas padrões. Eu sempre digo, né? No curso tem a parte de imigração. Segue aquelas perguntas ali que não tem erro, tá? Segue as perguntinhas ali do curso, que eles não vão te perguntar muito mais do que aquilo ali, tá? Até tem as partes extras, mas o padrãozinho sempre se... Depois ele botou ali onde iríamos, o que iríamos fazer, bem as perguntas padrões, quanto dinheiro. Mas foi tranquilo, consegui entender. Na volta eles fizeram uma checagem mais demorada por causa das crianças. Então, se tu vai sozinho, pode ser que eles compliquem um pouco, porque ainda mais se tu é casado. Por que tu não foi com a outra pessoa, né? Então, eles vão tentar checar pra ver se tu não tá tentando se mudar pra lá, tá? No hotel foi tudo bem, tive poucas interações, mas precisei de uma chave do quarto, mais uma chave, I need an extra key, eu preciso de uma chave extra, mais travesseiros, I need extra pillows, travesseiros extras, lençóis extra sheet. Perguntei sobre a limpeza do quarto, detalhes sobre os transfers, muito bom, ótimas perguntas. Na loja essa parte dos preços foi tranquilo também. Sofreram nos passeios por causa dos áudios de inglês realmente, né? Aí tu tem que ter um inglês um pouquinho melhor para entender. Pegamos o ônibus de linha para ir até a cidade em que tínhamos nosso voo de volta, foi tranquilo. Sem dúvida, seu curso é bastante prático e objetivo. E é isso aí. O curso é objetivo, é prático para quem quer se virar em viagem internacional e não passar perrengue. Então, assim, se tu vai viajar para fora, te aconselho a te inscrever no curso. Tem gente que prefere fazer mais perto da viagem, gente que prefere fazer com mais tempo. Eu gosto de me preparar, então eu faria com mais tempo. Mas não deixa de te preparar, nem que seja pegando as dicas aqui gratuitas do YouTube. Não deixa de te preparar, porque às vezes esse conhecimento que tu vai tirar daqui vai fazer muita diferença ao longo da viagem, tanto na imigração quanto em restaurantes, ou pegar ônibus, nas compras. Então não deixa de adquirir algo que vai ser irrisório frente aos problemas que tu pode ter ao longo da tua viagem internacional, certo? Espero que tenham gostado desse relato. Esse é um relato bem realista de um aluno que passou as férias ali e retornou, certo? Com a família, com sucesso, graças a Deus. Deixa aqui embaixo nos comentários quais outros problemas tu acha que possam ocorrer, ou se tu acha que é tranquilo viajar e tudo mais. Ok? That's it. See you guys. Bye bye.